ouvinte da Rádio Bandeirantes e da Band News TV recebe nesse momento o candidato do PSOL, do segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, para conversar conosco nesse momento ao vivo. Candidato, seja bem-vindo. Gostaria de perguntar para o senhor de início qual é a tua avaliação desse primeiro turno. Deu frio na barriga lá no dia da apuração? O senhor estava disputando pau a pau ali com o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal e conseguiu ficar na segunda colocação, muito próximo do primeiro, um pouquinho distante aí do terceiro colocado. Como é que foi a avaliação que o senhor faz da sua campanha do primeiro turno e como que chega o Guilherme Boulos para disputar o segundo turno da eleição de 2024? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos vocês. Olha, eu tinha dito desde o começo, na semana passada, quando me perguntavam, o que você espera para a eleição? Eu falei, olha, eleição como essa é igual o jogo do Corinthians, só se decide aos 48 segundo tempo. E foi assim mesmo, né? Então, fico muito feliz de ter recebido mais de 1.700.000 votos do povo de São Paulo, especialmente do povo das periferias, que foi quem nos levou para o segundo turno no extremo leste, aqui na região da Zona Sul, na Zona Noroeste. E agora, nesse segundo turno, é uma outra eleição. Agora, são dois caminhos para a cidade de São Paulo. Quem quer que a cidade fique como está, concorda com o meu adversário. Quem quer mudar, está com a gente. E aí é uma decisão que as pessoas vão ter que tomar. Se você que está ouvindo, assistindo a gente, se sente seguro na rua com o seu celular, você concorda com o nosso adversário. Se você acha que a segurança precisa melhorar, mudar em São Paulo, eu peço a sua confiança e o seu voto, porque a mudança é comigo e com a Marta nesse segundo turno. Se você que está assistindo, quando vai para uma UBS, encontra remédio, encontra médico, é isso que o meu adversário diz que está acontecendo. Se você sabe que precisa mudar, que São Paulo pode mais, merece mais, e quer zerar a fila da saúde com o poupa-tempo da saúde que nós vamos fazer, você concorda com a gente. Agora, são dois caminhos, não tem mais firula, blá, 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 discussão. É pão, pão, queijo, queijo. De um lado, deixar a cidade do jeito que está, é o Ricardo Nunes. Querer mudar a cidade de São Paulo e ter a esperança nessa mudança, sabendo que a gente pode e merece mais, esse caminho é comigo e com a Marta, é com 50. É isso que vai estar em jogo nesse segundo turno. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O senhor agora acabou de repetir algo que vem dizendo desde o discurso ao final da apuração, que é a afirmação de que é a periferia que o colocou no segundo turno. O senhor agradece muito esse voto de periferia. Mas o senhor foi mais votado e foi nos bairros chiques de São Paulo, né? Os bairros de elite, aos quais o senhor não se refere para agradecer os votos. Essa é uma votação que o constrange? É uma votação que, de alguma maneira, não merece o mesmo, digamos assim, palavras idênticas de agradecimento, como tem feito a sua votação também expressiva na periferia? De forma nenhuma, Cláudio. Eu agradeço os votos que recebi em Pinheiros, em Perdizes, na Bela Vista, que foi zonas eleitorais que eu ganhei. Espero ampliar esses votos, ganhando em outras regiões do centro. O que eu estou me referindo quando falei da periferia é porque 70% dos bairros que nós ganhamos, diferente do que você disse, estão na periferia de São Paulo. Os únicos 3 bairros da região central são esses, né, em que nós tivemos vitória. Só aqui na Zona Sul, eu recebi a maior votação no Campo Limpo, onde eu moro, no Capão Redondo, na M. Boi-mirim, no Piraporinha, no Valo Velho, no Jardim São Luís, na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, em São Mateus, no Itaim Paulista, em Guaianazes, no Lajeado, na Zona Norte, em Perus, no Jaraguá, que são regiões periféricas. Quando eu digo que foi a periferia que nos levou para o segundo turno, é porque a enorme maioria dos votos que eu tive e que me levaram para o segundo turno foram na periferia de São Paulo. Agora, eu vou dialogar com a cidade toda, até porque o nosso projeto, e é isso que eu tenho dito desde o início da campanha, de fazer uma cidade mais justa, mais humana, uma cidade menos desigual, é bom para todo mundo. Sabe? Quando você combate a desigualdade, isso não é bom apenas para quem vai receber a política pública na ponta.
É bom quando você melhora a educação pública também para quem tem seu filho na escola particular. É bom quando você melhora o SUS em São Paulo também para quem tem seu plano de saúde. Sabe por quê? Porque hoje São Paulo é uma cidade que você vai em algumas regiões, vai nos Jardins, por exemplo, você tem a qualidade de vida, os índices sociais e econômicos da Suécia. Você vai aqui para o Grajaú, você tem os índices sociais de alguns dos países mais pobres do mundo. Uma cidade com esse abismo não tem como dar certo. Uma cidade mais humana, mais justa, é também uma cidade mais civilizada, é uma cidade mais segura. E por isso eu tenho batido muito nessa tecla, que quando você olha para as periferias e combate a desigualdade, você constrói uma cidade melhor para todo mundo, inclusive para quem mora no centro. O nosso governo, meu e da Marta, vai ser para todos. Vai olhar, logicamente, com muito carinho para quem mais precisa, que a desigualdade que a gente tem em São Paulo é inaceitável, é indignante, mas também vai olhar, por exemplo, para a inovação na cidade de São Paulo, que parou no tempo. São Paulo está muito aquém do que merece. Eu fui lá conversar com o ex-prefeito de Nova York, eu fui conversar com a prefeita de Paris, eu fui conversar com a prefeita de Santiago, eu fui para Xangai, ver todos os projetos urbanos de sustentabilidade, de inovação tecnológica. Hoje a gente tem um prefeito pequeno na cidade de São Paulo, que na verdade ele atua mais como laranja de outros interesses e de outras figuras. São Paulo merece e pode muito mais. E esse cuidado que nós vamos ter com as regiões mais vulneráveis vai se complementar também com um olhar maior, colocar o nosso orgulho onde ele precisa estar, ter uma São Paulo que seja de oportunidades para todos novamente. Deputado, Sônia aqui, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente, um prazer conversar com o senhor ao vivo e parabéns pela votação. Hoje, a segurança, como o senhor mesmo mencionou, especialmente falando de São Paulo, é um assunto para prefeito cuidar, sim, né? E eu gostaria de saber quais são as propostas do senhor para a segurança da maior cidade da América do Sul, que está tão cansada de criminalidade. Olha, Sônia, São Paulo nunca teve tão insegura como está hoje. Minha esposa teve o celular furtado mais de uma vez aí no último período. Eu estava conversando com um amigo que chegou em Congonhas, ele não mora aqui, chegou em Congonhas, pegou um Uber. Ele foi pegar o celular, o motorista do Uber falou para ele, olha, é melhor guardar porque pode vir ali a gangue da pedrada e quebrar o vidro. Olha a situação que nós estamos. São Paulo hoje está refém do crime, que inclusive está entrando nos contratos da prefeitura com o Ricardo Nunes. Eu vou te falar de duas propostas que nós vamos fazer fortes. A primeira é dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Gente, quando eu fui estudar a cidade, ver cada coisa, eu fiquei, assim, surpreso, eu não tinha esse dado, que a Guarda Metropolitana de São Paulo é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Não está certo. Ou seja, está defasado. Por isso a gente fez os cálculos, tem todas as condições, nós vamos dobrar o efetivo da GCM. Colocar esses guardas nas regiões onde tem maior incidência de crimes. Colocar esses guardas para retomar a ronda escolar na entrada e saída das crianças na escola, garantir que as mães estejam seguras com isso. Colocar esses guardas nas regiões centrais, no ponto de ônibus de manhã, que é onde tem uma incidência muito grande de roubo de celular. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Sônia, que nós vamos fazer é a seguinte. Tem coisa que o policiamento em si não resolve. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem qual que é a avenida com maior índice de roubo de celular em São Paulo? É a Paulista. Foi a que teve mais roubo de celular no ano passado. E é uma avenida bem policiada. Então, como é que você vai pegar esse crime que tem assustado os paulistanos, que é o roubo e furto de celular? Você tem que pegar o mercado do crime, a receptação. É aí que pega. Por que tem tanto roubo de celular? Porque quem rouba tem para quem vender. Então nós vamos fazer uma força-tarefa em parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, para poder pegar o mercado da receptação. Vamos pegar as lojas que vendem celular roubado, sem nota fiscal. Chegou lá, fazer autuação, multa pesada. Reincidiu, lacração, cassação do alvará, fechou. Assim você estanca o mercado do crime e consegue reduzir. O Piauí
um estado com muito menos recursos que a cidade de São Paulo, fez isso. Eu tive com o governador Rafael Fonteles e conseguiu reduzir em 50% o roubo de celular, saiu no Fantástico, foi um case. Se com menos estrutura eles fizeram, dá para fazer aqui em São Paulo e eu vou fazer. Esses vão ser duas atitudes que nós vamos tomar com muita força para melhorar a segurança na nossa cidade. Deputado candidato no segundo turno em São Paulo, Guilherme Boulos, falando ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Deputado, no resultado do primeiro turno, nós tivemos Ricardo Nunes com 29,48% dos votos, o senhor com 29,07%, Pablo Marçal com 28,14%. Tabata 9,91. Queria perguntar para o senhor sobre esse contingente de votos de Pablo Marçal. 28% dos eleitores que chegam agora ao segundo turno com a necessidade de escolher um candidato que eles não escolheram no primeiro. Como é que o senhor vai conseguir conquistar o coração desse eleitor, numericamente muito relevante, e que, pelo menos do ponto de vista ideológico, é mais próximo à direita do que à esquerda? Qual que é a sua estratégia de comunicação? Olha, Thaís, bom dia primeiramente. Bom dia. Essa eleição de segundo turno é a seguinte: deixar São Paulo como está ou mudar? Essa é a questão que vai estar em jogo na eleição. Quem quer mais do mesmo, deixar como está, concorda com o Ricardo Nunes. Quem quer mudar, vem com a gente. Se você olhar esses números que você falou do primeiro turno, 70% das pessoas votaram pela mudança. Em vários candidatos, é verdade. Mas votaram pela mudança. E eu vou dialogar com os eleitores de todos esses candidatos para apresentar essa mudança que a gente representa. Eu fiquei muito grato de ter recebido o apoio da Tabata Amaral, um apoio que foi, de verdade, sem negociata. Do outro lado ali, tudo é negociata, portas fechadas, troca de cargo. A Tabata não me pediu nada, apoiou por convicção. Eu incorporei, inclusive, 3 propostas do programa de governo dela, anunciei ontem para o nosso plano, que a partir de 1º de janeiro do ano que vem vai mudar a cidade de São Paulo. Incorporei o programa Jovem Empreendedor, que dá crédito para quem quer montar a sua pequena empresa, para quem quer empreender. Incorporei o Rampa, que vai ajudar você que é mãe de crianças autistas, que hoje está largada, não tem suporte nenhum. A gente vê a propaganda na TV dizendo que tem, mas uma mãe de criança autista, quando vai para uma UBS, vai para um CAPS pedir ajuda, não tem. Então, o Rampa vai dar esse suporte, apoio, inclusive psicológico, para as mães de crianças autistas. Era um projeto da Tabata, eu incorporei. E o terceiro é o Polo Tecnológico na Zona Leste, em parceria com universidades, com empresas, que vai gerar emprego perto de onde as pessoas moram, né? Então, incorporei esses projetos. Em relação aos eleitores que votaram no Marçal, eu vou te dizer uma coisa. A questão aí, Thaís, não é nem ideológica, porque uma eleição municipal não é a esquerda, a direita, pura e simplesmente. É lógico, as pessoas têm seus valores, têm suas convicções, eu tenho meus valores, minhas convicções. Agora, a questão é a seguinte: muita gente que votou no Marçal, eu sei, talvez você que está assistindo possa ser uma dessas pessoas, muita gente que votou no Marçal votou por indignação. Votou porque tem uma ideia, construiu uma ideia de que a política é tudo igual, é tudo farinha no mesmo saco, tem que mudar. Votou por um sentimento de mudança. Votou por entender que a Prefeitura de São Paulo, hoje, só aparece para ele para cobrar boleto e não vem com resultado, né? Então, eu entendo o sentimento dessas pessoas. Porque eu estou na política e vejo o tanto de gente que está na política para ganhar dinheiro, para levar vantagem, o tanto de gente que está na política e só aparece na periferia, no bairro, de 4 em 4 anos para fazer promessinha. O Laranja, que hoje é prefeito de São Paulo, é um deles. Então, eu entendo perfeitamente a indignação dessas pessoas e vou dialogar com essa indignação. Porque a mudança nesse segundo turno, agora a mudança está representada pela nossa candidatura. Então eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir ampliar. Aliás, quero dizer para você que está ouvindo no rádio e é motorista de Uber, eu já assumi o compromisso e reafirmo aqui com vocês. Nós vamos liberar o Uber do rodízio na cidade de São Paulo, porque não é justo que alguém fique, se tem o carro como seu instrumento de trabalho, isso já vale para os taxistas, mas ainda não vale para o motorista de Uber.
Se tem o carro como seu instrumento de trabalho, tem que ficar um dia na semana sem trabalhar, isso dá 4 dias no mês ou mais, que vai fazer falta no final do mês. Eu vou liberar o Uber do rodízio, é um compromisso que eu assumo. Candidato, deixa eu só voltar rapidinho à questão da segurança pública, né? Que o senhor foi bem enfático aqui sobre a questão do roubo do celular. Tem duas questões que seria importante o senhor explicar. Primeiro, o senhor é deputado federal. Algumas pautas passam pelo Congresso Nacional para o endurecimento da legislação. O seu partido não tem votado conforme o eleitor de São Paulo mais conservador espera para tratar essa questão da segurança pública com o endurecimento, por exemplo, da legislação penal. Em segunda colocação, o seu principal padrinho político, o presidente Lula, soltou uma resposta há um tempo atrás falando que o sujeito roubava o celular para tomar uma cervejinha. O senhor concorda com o presidente Lula e como é que tem sido a sua atuação em relação a esse capítulo da segurança pública no Congresso? Olha, Pedro, logicamente que o meu partido não tem votado como esperam os conservadores, porque meu partido não é um partido conservador. Isso é uma obviedade, né? Agora, em relação à segurança pública para São Paulo, que é o que importa e que é o que cabe a um prefeito, né? O que nós vamos fazer é tirar São Paulo desse abandono, dessa situação de insegurança completa que ela está com o Ricardo Nunes. Sabe qual é a questão, Pedro? É que nós temos um prefeito fraco. Olha para o Ricardo Nunes quando ele fala. Você sente firmeza no que ele fala? Olha para o Ricardo Nunes, olha no olho dele quando ele fala. Você vê alguma verdade, firmeza? Nós temos um prefeito inseguro. Um prefeito inseguro não tem como deixar a cidade segura. Eu falava aqui em relação à entrada do crime organizado na prefeitura. Sabe qual é o problema? Não é nem que o Ricardo Nunes, não é isso não. A questão é que ele é um cara que foi botado ali por Temer, por Dória, entrou meio como um laranja do Centrão e tal. É pau mandado. E aí, quando tem um prefeito fraco, o crime toma conta. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Como é que a milícia tomou conta no governo do Rio de Janeiro? Porque tinha governador fraco. Aí eles vão entrando. Quando vê, tomaram conta. É isso que está com risco de acontecer aqui na cidade de São Paulo. É por isso que a cidade está tão insegura. Mas a polícia diz, porque não deputado, tem um prefeito com pulso. a polícia diz que é uma porta giratória. E ao mesmo tempo vou ter as propostas que coloquei aqui em relação a dobrar a GCM, sim, em relação à força-tarefa contra a receptação de celular, para que a gente consiga fazer de São Paulo uma cidade mais segura para todo mundo. Então, mas a polícia diz que é uma porta giratória. Prende, aí vai lá na audiência de custódia, solta. Aí tenta mudar a legislação penal, não tem uma legislação mais dura para manter o bandido preso. Os índices de reincidência são enormes. Como é que o senhor vai resolver isso aí? Ô Pedro, qual é o papel do prefeito nisso? O prefeito não tem nada a ver com isso. O senhor está falando aqui que o senhor vai resolver esse problema da segurança? O prefeito não define legislação penal. Como prefeito de São Paulo, que é como eu estou sendo entrevistado aqui como candidato a prefeito de São Paulo, o que eu vou fazer é dobrar a Guarda Civil Metropolitana, isso sim cabe ao prefeito. Como prefeito de São Paulo, o que eu vou fazer é botar a GCM na porta das escolas para deixar mais segura a entrada e saída das crianças. Como prefeito de São Paulo, o que eu vou fazer é buscar uma parceria, inclusive com o governador Tarcísio, que é meu adversário. Porque quando você senta numa cadeira, você não representa só o seu partido, só a sua ideologia. Você tem que representar a cidade. Como prefeito de São Paulo, eu vou buscar o Tarcísio, buscar o presidente Lula, para que a gente construa um plano de segurança para a cidade. Inclusive em relação à Cracolândia. Olha uma coisa, nós temos o atual prefeito, né, que diz que a Cracolândia melhorou, que tem menos gente lá. Você que está ouvindo a gente, pessoal, vamos falar com franqueza, né? Não só a Cracolândia lá na Luz aumentou, como tem 72 Cracolândias hoje espalhadas na cidade de São Paulo. Tem Cracolândia em Santana, tem Cracolândia no CEAGESP, tem Cracolândia aqui no Campo Limpo, onde eu moro. Está em todo lugar, porque ele deixou largado. Eu vou fazer um plano que vai envolver desde uma parceria na segurança pública para combater o tráfico de droga, o crime organizado, que hoje está entrando na prefeitura, é importante dizer. Gente, vamos falar aqui o português, claro, porque senão parece só que é ataque de tempo de eleição. O Ricardo Nunes precisa explicar por que ele botou o cunhado do Marcola, do PCC, como chefe de gabinete da Secretaria de Obras para cuidar do dinheiro das obras de São Paulo. Essa é a realidade, sabe?
Ele precisa explicar. Espero que quando ele venha aqui você pergunte para ele com a mesma veemência, porque ele precisa explicar isso. Agora, lá na Cracolândia, o que eu vou fazer, para além dessa parte da parceria na segurança, é botar o CAPS móvel, porque uma coisa é traficante, esse precisa ser preso. Outra coisa é dependente químico, esse precisa ser tratado, recuperado. E o CAPS móvel vai levar psiquiatra, assistente social, para abordar essas pessoas lá. Porque um dependente de crack não vai até o CAPS pegar uma senha, marcar uma consulta. Nós precisamos ir até ele. E é isso que eu vou fazer com o CAPS móvel. Deputado Guilherme Boulos, candidato no segundo turno da eleição à Prefeitura de São Paulo. Muito obrigada, por ter falado aqui hoje no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Até uma próxima. Eu que agradeço, Thaís, agradeço a todos vocês, a quem ouviu, e dia 27 é 50 neles para a gente mudar São Paulo. Obrigado, deputado, por conversar conosco ao vivo aqui, por manter o debate. Isso que é importante, a gente abrir espaço para todos falarem aqui no Jornal Gente, como sempre fizemos ao longo desses 45 anos do programa transmitido